voltando então para essa conversa boa que a gente teve que cortar no meio, uma delícia. A gente está falando aqui de empreendedorismo e inovação com a Cláudia Araújo e a gente parou no outro bloco, para quem ainda não conseguiu assistir, falando um pouco de onde vem essa inovação nesse momento novo, né? Da onde está partindo isso? Quem vai ser a força propulsora? E a Cláudia falou muito da força do consumidor, né? O consumidor trazendo esse impulsionamento, essa força de inovação, e aí o mercado todo se adaptando em função disso, né? E aí, Cláudia, quando você estava falando sobre isso, eu lembrei de duas coisas. Uma, a gente está falando muito sobre a força das mídias sociais nesse momento, cada vez mais, e essa mudança desse perfil mesmo, né? Não só de consumo via rede social, que é uma coisa meio irreversível, né? Uma vez que você aprende, você vai usando cada vez mais, e também a força da informação, né? Eu lembrei de duas pesquisas, uma do Google, que o perfil de como as pessoas viram a Covid, você deve ter visto isso, e buscavam a Covid, mudou muito. A gente teve um crescimento de conhecimento, de educação, enfim, em 3 meses maior do que, sei lá, 30 anos, né? Então, na primeira semana, a galera procurava dentro de um site de um pastor, era o mais acessado com o termo Covid, que dava orientações completamente fora da realidade, né? E agora, eles refizeram semana passada essa pesquisa, não, as pessoas já conseguem associar sintoma à doença, já conseguem entrar em sites oficiais, já conseguem, enfim, falar sobre pesquisa clínica. Então, quando que a gente ia discutir fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, enfim, a coisa mudou a perspectiva. Então, uma que eu queria que você abordasse era a força da informação. E a outra, que eu achei super engraçada, eu estava conversando outro dia com uma pessoa da Holanda, e ele falou que eles viram lá na Holanda, agora na crise, que a maior parte das pessoas que agravavam com Covid, que iam para o respirador, sem ser as pessoas que tinham um fator de risco e idade, eram pessoas obesas. Então, ou você era idoso ou você era obeso, tá? Isso foi, tô generalizando, mas assim, isso foi um achado que eles tiveram lá na Holanda. E de alguma forma isso veio para frente, né? As pessoas ficaram sabendo disso e teve uma epidemia de dieta na Holanda. Então, assim, as pessoas começaram a associar de verdade, na vida real, concreta, um fator de risco com efetivamente risco de morte, de adoecimento e tal. E tanto que eles tiveram que fazer uma campanha, ok, faça dieta, mas agora não, espera a epidemia passar e a gente vai discutir isso. Então, será que isso também não vai trazer, junto com a informação, a possibilidade de a gente falar de determinante de saúde, de fator de risco, finalmente a gente conseguir falar sobre isso? Então, eu queria que você abordasse mais essa parte aí do consumidor. Você trouxe questões fundamentais que dão margem para a gente pensar sobre diversas perspectivas, né? Você falou sobre a questão da informação, sobre saúde, o autocuidado, né? E realmente, você vê, como você mesma mencionou, né, pelas postagens, por todo o compromisso mundial, né, com o combate ao Covid, entender suas causas, entender suas fraquezas, a gente vê essa simetria de informação diminuindo, né? Na realidade, as pessoas procurando estar mais informadas, as pessoas tentando ser protagonistas da sua saúde, ser protagonista, ter força para conseguir lutar contra a Covid. E aí eu acho que tem uma oportunidade enorme quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, nesse contexto, né, das pessoas se sentirem mais empoderadas, diminuir a ignorância, digamos, aumentar a literacia, dizendo de outra forma, né, em relação à saúde. Isso faz com que essa assimetria de informação, que é um fator também que dificulta a inovação, seja reduzido. O chamado desalinhamento de incentivos, que também tem no setor de saúde, né, que é um dos grandes fatores que o Clayton Christensen fala que dificulta. Ele tem aquele artigo, né, Por que inovar em saúde é tão difícil?
um dos pilares da argumentação dele é essa, que você tem um desalinhamento de incentivos. Cada player percebe valor ou tem um incentivo que no total não agrega. E aí vem o Porter falando do jogo de soma zero. E aí é interessante que com a pandemia, de repente, esses incentivos todos que estavam desalinhados, de alguma forma convergem. Então, você tem o paciente querendo procurar mais saúde, querendo se prevenir, querendo entender como é que ele pode contribuir para passar bem por essa pandemia. Você tem todo o setor voltando suas energias e completamente comprometido com atender, com sobreviver, com tentar dar acesso à população. Você tem a indústria tentando vacinas. Então, você tem um momento assim ímpar, eu diria, na saúde, exatamente por essa linha de alinhar incentivos, reduzir a simetria de informação. E aí você falou de um outro ponto também que eu acho fundamental e que eu tenho trabalhado muito isso e refletido muito sobre isso, é que a Covid também se mostrou uma grande oportunidade para a gente discutir saúde num contexto maior. Sempre que me chamam para falar de saúde, eu sempre falo, gente, não tem como você falar em saúde sem falar em educação e sem falar em economia, né? Sem falar em saneamento básico, sem falar em serviços básicos. E também a pandemia vem colocando isso de uma forma muito explícita, e eu acho que um dos legados da Covid vai ser uma maior consciência de que você não tem saúde se você não tiver cidadania, se você não tiver saneamento, se você não tiver educação. A questão da educação aflora nesses momentos, a questão da higiene pessoal. E aí, dando um passo além, eu entendo que essa pandemia também é um grande momento para o empreendedorismo social. Então, assim, a gente pode discutir aqui o Covid pelos lados dos desafios, mas a gente está pegando agora as grandes oportunidades que ela está trazendo. Eu acho que começa pela força da informação, por a gente ter uma internet, por a gente ter uma rede que nos permita convergir em valores e ficar mais informado e empoderado em relação à nossa saúde. Excelente. E aí você foi falando, eu fui pensando aqui em dois aspectos. Um, esse desalinhamento de incentivo, que é isso mesmo, né? Que faz com que cada um tenha o seu valor e cada um puxe para esse lugar sem colocar de verdade o centro onde precisa estar. Eu acho que a gente também começa a resgatar, Cláudia, uma discussão importante sobre público-privado no Brasil, né? Essa interface, os limites, o que a gente quer com relação aos tamanhos dos sistemas, como que vai ser isso daqui para frente, vai ter interface, não vai ter interface? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, se você puder falar um pouquinho. E a outra é a coisa do social. Isso, para mim, é uma coisa que toca muito. Quando eu estudei o modelo dos idosos, né, por causa da minha tese de doutorado e tal, a coisa que mais me chamou a atenção dos outros países era essa interface saúde social muito próxima. Então, se a gente pega a Alemanha, a França, isso tudo é tão junto, tão imbricado, que você não consegue separar as políticas em saúde e social. Não existe isso, né? As políticas, elas estão juntas. Quando a gente faz essa divisão aqui no Brasil, dificulta muito, porque você fala, não, pode parar, porque a saúde vai até aqui. A partir daqui é serviço social, né? Então, assim, como é que a gente faz essa separação aqui dentro do país, num país que ainda precisa mais disso do que todos os outros? E numa política, por exemplo, de cuidado ao idoso, o social está totalmente imbricado no assistencial, né? Uma coisa não tem como separar da outra. Você acha que tem espaço para essa discussão do social e assistencial junto no contexto mais macro que a gente está vivendo? Ou você acha que vai surgir uma necessidade, mas talvez a gente não dê conta de fazer essa discussão ainda? Não, acho que vai ter espaço, acho que o momento é esse, né? A gente tem que aproveitar. Eu acho que a Covid ela veio como assim: você tem vários atores de saúde, né, com incentivos desalinhados, e aí tinha que ter uma força maior, algum elemento maior que conseguisse convergir.
né? Então, eu acho que nesse momento que a gente está convergindo e que as dificuldades sociais e as dificuldades todas de saúde dita de outras formas, né? Seja no campo do saneamento básico, da cidadania, da moradia, do acesso à água. Se a gente não pegar esse momento, eu não sei. Não vejo outra oportunidade melhor para a gente discutir isso. E quando eu falei do empreendedorismo social, é porque eu tenho visto diversas iniciativas e um comprometimento muito grande de empreendedores sociais, de aproveitar esse momento também de uma forma positiva, né? Da gente tentar realmente ajudar as populações menos assistidas e ter um fórum amplo de discussão. É claro, a gente tem questão de vontade política, tem uma série de elementos que transcendem, mas eu acho que se a gente perder essa oportunidade enquanto sociedade, né, enquanto cidadão, a gente está num contexto mundial, acho que o mundo vai estar discutindo isso. E, mais uma vez, eu acho que a força vai vir dos usuários, vai vir da ponta, vai vir das pessoas entendendo que não dá para falar em saúde numa bolha, né? Saúde não é uma bolha, saúde está dentro de um contexto e esse contexto ele tem que ser discutido e está cada vez mais evidenciado. Você perguntou também em relação a público-privado. Essa é uma questão também, assim, uma outra grande oportunidade que o Covid está trazendo. Não existe público e privado, não existe duas saúdes, existe a saúde do povo, não existe a saúde no Brasil. Ela pode ser oferecida por meios distintos, mas isso não quer dizer que a gente tenha antagonismos ou que a gente tenha cisão, ou que a gente tenha duas saúdes que atendem a pessoas distintas. Não é esse o propósito da saúde, né? Tanto que, assim, a gente quando trabalha, quando eu dou aula, etc., eu tenho gente geralmente as minhas turmas são metade de pessoas de empresas públicas, metade de empresa privada, e é isso, a gente tem que construir juntos. E tem tido movimentos, o IPEA agora fez um estudo muito interessante sobre a questão da gestão dos leitos, juntando público e privado. Isso, eu acho que é também uma grande oportunidade para discutir recursos, como é que a gente integra recursos, como é que a gente integra níveis, quer dizer, a gente está falando de estados, está falando de municípios, está falando da esfera federal, como é que a gente junta para ser mais forte, que também é uma discussão que há muito tempo a gente está devendo na saúde no nosso país. Exatamente. E quando você fala da bolha, a imagem que veio na minha cabeça é um pouco essa divisão que a gente faz do que é saúde, e aí saúde é muito amplo para a gente dar conta e a gente resolveu, dentro da nossa área, cuidar de doença, porque aí se eu trato doença eu consigo fazer essa bolha, né? E aí a gente vem há anos, então o nosso sistema de saúde é exatamente o mesmo desde a década de 60, né, gente? Então, assim, o que mais no Brasil, em qual setor, a gente tem a mesma configuração há tantas décadas, né? Então, eu acho que é porque a gente resolveu separar muito isso, né? Então, me dá aqui a doença, que eu vou cuidar da doença, que é mais fácil do que eu pensar a saúde, e aí eu ter que fazer todas essas conjunturas, né? Então, acho que isso é importante. E aí, Cláudia, uma pergunta que é bem legal, assim, para te fazer, que estava aqui Eu queria fazer um comentário antes da sua pergunta. Claro! Já atrapalhando o seu raciocínio, mas é que você falou do nosso sistema pautado na doença, né? E aí a gente retoma aquela discussão. Se eu tenho um sistema que ele foi toda uma cadeia de valor, foi toda criada em cima da doença, quem é que vai dar o primeiro passo para mudar isso? Né? E assim, da situação que estava antes, pré-Covid, você não tinha um estímulo maior, mas ela veio nesse ponto para a gente possibilitando esse repensar, né? Porque no momento que você está todo estruturado para a doença, forma de pagamento, forma de estrutura, forma de remuneração toda voltada para a doença, trocar, mudar a forma de estruturar o setor. Tinha já um princípio, né? A gente estava pensando em formas de remuneração, etc., mais pautado em valor, mas estava muito lenta. A Covid veio dando uma sacudida aí.
Vamos ver quem Eu sobrevive. acho que se servir pelo menos para isso, né, talvez, assim, a gente não pode menosprezar o que está acontecendo, né. Hoje a gente já tem, né, 20.000 mortos no Brasil, é uma situação absurda, né, e que, a gente não consegue nem entender, porque a imagem que vem para mim, Cláudia, é quando começou isso tudo na China, sei lá, 5.000 mortos na China, a gente aqui no Brasil apavorado. Será que isso vai chegar aqui? Nossa, 5.000 mortos na China. Agora a gente tem 20.000 mortos no Brasil e a gente tá. Não sei se é uma negação, se é uma aceitação, eu não sei qual é o sentimento que a gente tem, mas o sentimento mudou e isso é muito louco, né? Então, assim, a gente também só vai conseguir entender isso tudo que a gente está vivendo, a gente está no meio do problema, no meio da crise, né? A gente só vai conseguir ler e entender tudo isso daqui a algum tempo também. E aí a minha pergunta é: como é que a gente cria toda essa adaptação necessária? Porque apesar da necessidade existir, Cláudia, são muitos fatores que você precisa mexer. Né? Não é simplesmente instalar o dedo, é um contexto. A gente não está falando de uma inovação pontual, a gente está falando de uma inovação num setor, né, de uma reconstrução de um setor. Existe um método para fazer isso? Existe uma forma? Como é que a gente faz com que essas pessoas tenham possibilidades para criar essa adaptação? Porque às vezes elas não vão ter mesmo, e aí elas vão acabar desaparecendo, né? Como é que a gente faz para que essas pessoas tenham essa capacidade de adaptação e essa possibilidade de adaptação? Tá, enquanto você falava, eu pensava em duas instâncias, né? A gente pode discutir isso de uma forma macro, mas eu acho que de alguma forma a gente já abordou quando a gente discute a força do consumidor sendo um elemento fundamental para essas mudanças. Eu acho que nesse contexto macro muitas empresas vão morrer, né? Lamentavelmente, muitas empresas não vão conseguir se adaptar. E aí, chegando mais perto da sua pergunta, pensando no contexto empresarial, pensando no micro ambiente, é um momento também de como é que as empresas vão estar preparadas, né? É um momento de repensar a função da gestão de pessoas, de fomentar intraempreendedorismo, né? Quer dizer, enquanto os jovens estão querendo inovar, estão cheios de ideias para criar startups, para criar novas soluções, etc., essas pessoas também estão dentro das grandes organizações, né? Então, como é que a gente fomenta, mantém essas pessoas e fomenta esse intraempreendedorismo? Como eu disse, grandes empresas já estabelecidas, tudo é muito mais difícil, a estrutura toda já está mapeada de uma determinada forma. Mas tudo começa por você dar espaço àquelas pessoas que estão dentro da sua organização para elas te ajudarem nesse momento, né? Um momento em que não há soluções individuais. Eu acredito que o intraempreendedorismo e o departamento, as pessoas, a gestão de pessoas e os departamentos que lidam especificamente com o capital humano das organizações, ele vai assumir um, um protagonismo, ele vai ser mais estratégico ainda do que já é, né? Quer dizer, que ele é estratégico a gente já sabe há muito tempo, mas sem essa força interna, sem o apoio da ponta, né? A gente não está falando de mudanças que vão surgir só da reunião dos grandes diretores, a gente está falando de mudanças que vão requerer uma reinvenção das duas organizações. Isso aí você só consegue se você juntar a ponta, se você tiver pessoas que estão nos diversos níveis da sua organização motivadas, comprometidas, para poder te ajudar nesse processo. Agora, repito, muitas empresas vão sucumbir, né? Mas eu acho que a capacidade, a flexibilidade, a capacidade de adaptação vem muito do elemento humano, né? Do capital humano que está nas empresas sendo aproveitado para a gente conseguir se reinventar, cada um no seu contexto. Gente, infelizmente a gente chegou no limite do nosso tempo, passou assim num Passa muito estalo, rápido. não consegui sentir. Foi muito bom, Cláudia, estar com você aqui hoje, te rever. Se você quiser deixar uma mensagem final aqui para todo mundo com relação a esse tema, antes da gente terminar.
Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de compartilhar com vocês, e a mensagem é essa, é um momento muito triste, é um momento da gente refletir sobre todos os nossos valores e no setor de saúde, talvez tentar deixar um legado positivo, sair dessa mais forte. Exatamente. A gente tem que tirar alguma coisa de bom nisso tudo e tentar sair diferente, né, Cláudia? É isso Tá. aí. Bom, gente, foi ótimo mais esse papo. A gente se encontra no próximo. Obrigada por tudo. Obrigada a você.